desampare. Durante todo o tempo da vossa sessão, meus caros amigos, estudei, aprendi, meditei e sofri muito. Sou talvez o mais sofredor entre todos vós, os que aqui estáis. Não me refiro aos meus irmãos da terra, mas aos que comigo baixaram a este recinto. Trago dentro de mim amarguras profundas, tristezas incontidas e mágoas que não sei exprimir. Há bem pouco tempo, amados irmãos meus, vivi entre vós, fui acatado por todos, estimado e querido de muitos, e a vida não me correu adversa. No entanto, eu, que tinha trazido do espaço a tarefa de ser fiel cumpridor das leis santas do Divino Mestre, baixando à terra, carregado de pesados compromissos assumidos em encarnações outras, mais uma vez fali, não se lembrando sequer o meu espírito dos encargos tomados na erraticidade. Nenhuma leve reflexão acudiu ao meu cérebro, chamando-me ao cumprimento do meu dever, para afastar-me daquelas coisas que praticara, conscientemente, em detrimento da lei do meu Criador. Fui estimado, tive posição de destaque, mas nunca soube refrear os ímpetos do meu gênio, que, mais uma vez, me atirou nos abismos profundos em que me encontrei até há poucos momentos. Almas piedosas têm intercedido por mim, muitos dos que aqui se encontram têm elevado suas orações ao céu em meu favor. A todos sou muito grato e imploro que sobre todos baixem as bênçãos do Senhor, para que sejam felizes e tenham sempre diante dos olhos o quadro das suas responsabilidades, a fim de não assumirem compromissos que, posteriormente, terão de ser resgatados à custa de sacrifícios que não podeis calcular. Tenho sofrido imenso. Minha alma suspira pela luz do céu e diante do meu Deus me reconhece o maior dos criminosos. Eu, que recebi aquilo que não merecia, eu que não soube zelar os dons celestiais. Meus prezados irmãos, se alguém ofendi quando na terra, se alguém de mim guarda ressentimento, peço-me perdoe, no mesmo momento em que faço a minha confissão pública perante vós. Suplico-vos, não me desampareis nas vossas preces, para que a luz do Senhor, penetrando nos antros profundos da minha consciência, possa cada vez mais esclarecê-la, muito embora cresça a minha dor, com o arrependimento da falta cometida na minha última encarnação. Pedi por mim, meus irmãos, para que a minha fé não vacile, quando novamente baixar à terra. Embora preveja bem longe esse dia, desde já suspiro por ele, porque o peso da culpa me aterroriza e oprime. Amados irmãos meus, não quero por mais tempo prender a vossa atenção, apenas quis trazer-vos a minha dolorosa experiência, para que dessa lição proveitosa possais tirar ensinamento para o vosso viver. Naturalmente roubei o tempo àqueles que, cheios de luz, poderiam baixar nesta ocasião, a fim de esclarecer o ponto da lição tão bela que estudastes, mas, ai de mim, tinha necessidade deste desabafo perante os homens. Peço à face de Deus e dos homens, que os meus erros, as minhas culpas e faltas enormes sejam perdoadas, pois muito tenho sofrido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que põe nas mãos do pobre pecador os meios de resgatar suas culpas. Deixo convosco o meu nome, porque desejo tornar pública esta confissão. Desejo saibais quem está entre vós, invisível embora, desejo aprecieis com justiça o meu arrependimento, lembrando-vos, nas vossas preces, de Raul Martins. 146. 24 de julho de 1923. Graça e paz contigo sejam. Y. Meu caro filho. Ouve a palavra de amor que do espaço baixa em teu atribulado ser o conforto que o Espírito Santo concede aos filhos da fé. Meu filho, tens o desejo de ser resignado e bom, queres de boa vontade cumprir a tarefa que te trouxe a este mundo de expiação e dores. Leio estes sentimentos no teu íntimo e venho incitar-te, auxiliando-te, a executar com firmeza esses anelos justos da tua alma. Há necessidade para o bom desempenho do teu pesado encargo,
de refreares com energia os teus próprios sentimentos. Não te quero um fraco, sofredor desalentado, inspirando dó aos que de ti se aproximam. Quero-te forte, lutador enérgico e simultaneamente paciente no sofrimento. Lança mão de todos os meios ao teu alcance para evitar a catástrofe que ameaça subverter os teus queridos. Isto é digno, é nobre, é reto aos olhos do Senhor. Se, no entanto, apesar dos teus esforços, aliados aos dos que te querem ajudar de boa mente, resultar efetivamente o rompimento, que se aproxima, entre aqueles que baixaram a terra para terminarem divergências e lutas de encarnações anteriores, não te cabe a responsabilidade dos seus atos. Não te molestes em extremo, não os maldiga. Continua a tua missão sem transigir uma linha. Prega o exemplo à lei do Senhor, condena o vício, exalta a virtude e sê, diante dos teus, um modelo vivo de abnegação e altruísmo. Não sabes tu que os teus filhos, como os de todos os que habitam neste planeta, são espíritos em provação e que, como tu, hão de chegar um dia, pela dor, pelo sofrimento, a alcançar o grau de virtude para que foram criados, e não sabes que isso não será sem muitas quedas, muitas chagas, muitos erros e, finalmente, grande arrependimento. Por que te apavoras? Por que desfaleces? Por que consentir que o desespero, pouco a pouco vá se introduzindo disfarçadamente no teu ânimo? Até no sofrer, meu filho, é preciso haver moderação. Ah! As minhas angústias, as minhas horas de dor neste planeta. Como me regozijo hoje de as haver suportado. Benditas sejam. No espaço como na terra, tem almas piedosas que te amam, que acompanham a tua via dolorosa. Modera as vibrações do teu sofrimento e conforta a tua alma nesta prece do íntimo do teu ser. Faça-se em mim e nos entes que amo, a tua santíssima vontade. Teresa de Jesus. 147. 26 de julho de 1923. Meus queridos irmãos, paz. Nós vivemos. Vós viveis. A vida é um dom de Deus. Também os animais vivem, as plantas vivem e os minerais têm uma vida relativa. Tudo vive no universo. É pois a vida igual em todos os seres? A resposta é: a vida em seu verdadeiro e legítimo valor é uma. Mas, do uso que fazem os diversos seres desse dom da providência, depende o valor subsequente dessa mesma vida. A vida do ser responsável não pode ser encarada sob o mesmo aspecto daquela de que gozam os que ainda são irresponsáveis pelos seus atos. Nós, os desencarnados, temos um certo grau de responsabilidade, compatível com o meio, o elemento em que podemos agir. Vós tendes outras tantas responsabilidades, inerentes ao vosso estado, preso à matéria. O homem tem deveres a cumprir e desse cumprimento resulta o mal, ou bom uso que fará da sua vida. Vós compreendeis que não podeis viver como as árvores que não trabalham nem fiam, e todavia têm o necessário e se sentem felizes em prestar culto ao seu Criador. Vós sois homens, tendes razão, pensais, sois, portanto, criaturas senhoras das vossas ações. Vigiai, pois, para que não sejais arrastados qual areia pela vaga inquieta do mar. Vede tudo, escolhei o que é bom. Servi a Deus com humildade e sinceridade de coração. Amai-vos uns aos outros, sede fiéis à vossa fé e que a paz do Senhor fique convosco. Bittencourt Sampaio. 148. 29 de julho de 1923. Paz e luz convosco estejam, amados irmãos meus. O estudo dos Evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo é sempre proveitoso ao espírito encarnado ou desencarnado. Qualquer que seja a situação do espírito deve buscar conhecer o Evangelho de Jesus, fonte sublime de todo amor e justiça. Por ele pautando os seus atos o espírito tem a certeza de proceder bem, dele afastando qualquer das suas ações é certo, o fracasso. Assim, pois, para não falirdes nos vossos planos de trabalho,
Tende sempre em mira o que se encontra na palavra de Deus. Tende sempre em mira o cumprimento da sua lei sacrossanta. Tende em vista realizar a caridade perfeita de que Jesus foi modelo às vossas vistas. Meus amigos e irmãos, a renovação que aspirais, e anunciada do alto, vem se fazendo. Bem sabeis que não se precipitarão os acontecimentos, mas gradualmente, parceladamente, lentamente, o trabalho vai se realizando. Executai vós a vossa parte enquanto os vossos irmãos do plano invisível procuram realizar a sua. Mas para que esta renovação se dê coletivamente é necessário primeiro que ela seja feita individualmente, isto é, que se renove o homem interior, olhando para o fundo do seu ser e dele arrancando toda a mácula, todo o pecado, todo o desejo do mal. Desde que o coração aspira o bem, a luz baixará sobre ele. Enquanto a mente meditar trevas, a escuridão estará em seu derredor. É necessário que, se esquecendo o homem da si próprio, pense no seu semelhante, a fim de executar a lei do Senhor: amarás o teu semelhante como a ti próprio. Esta é a caridade que Jesus exemplificou no mundo e da qual sós depositários, hoje como amanhã, tendes de dar provas da tarefa que assumistes. Não necessitais saber quem é o que mendiga. Não é preciso que conheçais de perto a sua moral, as suas qualidades. Sabei apenas que é vosso irmão. Socorrei-o, ajudai-o no limite das vossas forças. Esta é a caridade. Mas que não se limite ao lado material somente, deve atingir também no lado espiritual, bem mais belo. Onde houver uma criatura aflita, levai o vosso consolo. Onde existir uma dor, procurai mitigá-la. Onde encontrardes uma chaga, buscai sará-la. Meus amigos, quantas horas ociosas, quanto tempo perdido em desproveito do vosso próprio benefício. Quantas vezes a luz busca clarear os vossos olhos e apagas com o sopro. Quantas vezes preparamos o caminho para o trilhardes e o abandonais. São as vossas ideias, os vossos sentimentos, que antepondes à vontade do Divino Mestre. Meus amigos, neste vale de lágrimas em que vos encontrais, nessa terra de provações e de expiações, nessa terra de dores e de angústias, nada se dá por mero acaso, tudo está delineado, todo plano está traçado, todo o sofrimento está dentro da provação que o próprio Espírito desejou. Mas esta ideia não afasta de forma alguma a responsabilidade que tendes de levar o lenitivo a sofrimento alheio. Sede, pois, cumpridores deste mandamento de caridade que vos deixou nosso Senhor Jesus Cristo. A renovação espiritual se fará, mas cada um tem de implantá-la dentro de si. Esta é a vossa parte, o resto pertence ao Senhor. A parte mais difícil cabe ao Divino Mestre, porque o seu olhar que penetra as consciências pode arrancar todo o veneno que elas contêm, mas apenas é afastado um mal, imediatamente arranjais outro. Amigos, vivei em paz uns com os outros, tendes sentimentos de piedade para com o vosso irmão, sede generosos, de ninguém tomeis vingança. Esta, se existisse, pertenceria à justiça divina. Pautai as vossas obras e ações de acordo com a lei de amor que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Sede piedosos e caridosos. Repito, que a vossa caridade não se estenda simplesmente ao corpo, mas vise principalmente o espírito, porque entre os ricos e os poderosos da terra há muito mais miséria que entre a pobreza que mendiga, miséria toda moral. É o desprezo pela virtude, é o desprezo pelas coisas santas, é o amor pelo luxo, é o amor pelas coisas que não são agradáveis a Deus. É o egoísmo desenfreado de mãos dadas com o orgulho que embrutece as almas, fazendo os lares mendigos da palavra do Evangelho, quando deveriam ser um sacrário das graças do céu. Meus amigos, que a paz penetre nas consciências das esposas, das filhas, dos pais e chefes de família, para que cada um deles saiba reger o seu lar de conformidade com os mandamentos do Senhor, porque onde houver obediência o orgulho será dominado, onde houver virtude toda a maldade será superada. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, o modelo vivo da caridade, o guia posto diante dos homens para que se amem uns aos outros.
Que a sua paz permaneça com todos vós. Tiago 149. 6 de agosto de 1923. Paz, luz, fé sempre crescente. Todos os homens estão sujeitos ao erro, ninguém é perfeito. Só Cristo Jesus jamais pecou, pois que foi puro desde a eternidade dos tempos. Ciente, pois, da sua fraqueza, deve o espírita cristão ser humilde e benevolente para com o próximo, jamais se fazendo juiz dos feitos alheios, antes com mansidão e tolerância aconselhando a calma nos perigos, a paciência na adversidade, a resignação no sofrimento. Se queres ser justo e proceder com critério agradável a Deus, coloca-te sempre, em mente, na posição do teu irmão a quem, em tal ou qual circunstância, tens de dar parecer, e dize para a tua consciência, se eu estivesse no lugar ou na posição deste irmão, como me seria agradável que os outros procedessem para comigo. Teus guias te responderão pela voz da tua consciência. Nunca esqueça o homem que Deus o vê em todos os seus atos, conhecendo cada um dos seus secretos pensamentos, vendo em cada ação o verdadeiro móvel que a inspira. A missão do médium é árdua, espinhosa e difícil, mas, ao mesmo tempo, é nobre, santificadora e caritativa. Sendo humilde e reconhecendo a sua insignificância perante o Criador, olhando com altruísmo para o seu semelhante, abnegado e devotado à tarefa que Deus lhe confiou, seu desenvolvimento espiritual progredirá na graça do Senhor. Desde o momento, porém, que, esquecendo a sua pequenez moral, permite a entrada do orgulho em seu coração, arrogando-se atributos que não possui e direitos que não lhe competem, o seu valor moral irá diminuindo até que todo o seu trabalho será em vão. A todo o médium, pois nunca há demais dizer, sê severo contigo mesmo, tolerante com teu próximo e jamais sirvas de tropeço a teu irmão. Que o batismo do Espírito Santo unja com sua graça os verdadeiros servos do Senhor. Max 150. 7 de agosto de 1923. FVP. Que a paz do Salvador baixe sobre ti, fortalecendo teu espírito, alentando e confirmando a tua fé. Reflete, meu filho, nas tuas horas de inquietação e angústia mental, no porquê desta vida transitória e cheia de embaraços que realiza o espírito aqui na terra. Este é um mundo de provações e experiências, fornalha onde se depuram as impurezas do caráter, as imperfeições da alma. Leva conta de um futuro benefício tudo quanto hoje em dia perturba a quietude e calma da tua existência. Estuda a doutrina reveladora dos mistérios da alma, estude sobre ela e medita. Faz o que estiver em tua alçada pelo bem do próximo e não vaciles jamais no cumprimento do dever. As dificuldades e as provações tuas, pediste ao Mestre para a purificação do teu espírito. Paz e luz. Max 151. 7 de agosto de 1923. E ele há. Saúdo-te na paz do Cristo amado. Firme na crença da justiça que rege os mundos e suas leis, ciente de que nem um só cabelo das vossas cabeças cai sem que a vontade do Pai o permita, não deve o homem se perturbar ante o variar constante dos acontecimentos que se sucedem no evolver contínuo da sua existência. Tens a consciência tranquila de haver por meios lícitos procurado firmar a estabilidade do teu lar, o céu te ajudará. Continua a proceder de acordo com os ditames da tua consciência, não prejudicando ao teu semelhante jamais e guardando com honestidade os teus próprios interesses materiais. Dificuldades, ora, serão modificadas. Cerca-te de luz e as trevas não te envolverão. Pelo brilho da luz que houver em ti, os teus aclararão os seus caminhos. Paz. Max 152. Ora, graças, que enfim te resolveste atender-me. Não sei por que motivo tantas vezes te tenha querido falar quantas te tenhas recusado a ouvir-me. Que mal te fiz eu? É uma antipatia gratuita esta tua por mim, porque afinal de contas a mais elementar civilidade obriga-nos a prestar um pouco de atenção uns aos outros. E, entretanto,
Tens um rigorismo nestas coisas, ensinas tão bem os teus discípulos a se tratarem reciprocamente com urbanidade, queres tanto que eles sejam cumpridores das atenções devidas em geral a todos os homens. Mas é assim mesmo. Faze o que eu disser e não o que eu fizer. Mas, afinal de contas, eu não vim aqui para te recriminar, embora magoado esteja pelo pouco caso que tens feito das minhas tentativas para falar-te. O que eu quero é que me expliques a razão pela qual o mundo parece agora modificado em tudo quanto afeta a minha pessoa. Eu tenho a consciência de que não estou maluco, penso, raciocino, reflito. Também não estou dormindo, bem acordado estou eu, e até nem sei que tempo faz que não durmo, nem sinto necessidade disto. Dá-se comigo um fenômeno estranho, que bastante me intriga e a que ninguém me presta atenção, nem dá importância às coisas que eu falo. Pessoas amigas que dantes me tratavam com toda a consideração, com estima até, hoje não fazem de mim o menor caso, nem se dignam responder às minhas perguntas. Ora, isto assim não pode continuar. Este estado de coisas necessita acabar. O que tem esta gente comigo? Em que lhe desagradei eu? Se eu tenho qualquer coisa que mereça reprimenda, por que não usam de franqueza comigo? Eu não sou criança. Tratem-me como homem. Expliquem-se. Esta maneira de proceder é que não é correta. Ninguém me encara, fingem todos não me ver e no entanto passam roçando junto a mim. Mas todos, meus colegas, meus amigos, todos, hás de me desculpar a franqueza com que te fale a liberdade de linguagem de que estou usando, nem eu mesmo sei porquê. Eu não digo que o mundo está passando por modificação não compreendida por mim. Pois se eu mesmo estou diferente e trato a uma senhora, sem mais nem menos por tu. O que significa tudo isto? Enquanto falava cercava-te um clarão intenso. Perco-me em conjecturas, incompreensíveis para o meu cérebro, que talvez por efeito do choque que sofri, segundo tua interpretação, dessa anomalia, ainda se ressente do quer que seja que me perturba. Ao menos agora desabafei. Falei e escutaram-me. Até logo. Adalberto. 153. Resposta a JMS. Uma palavra só alenta o caminheiro na árdua jornada que se lhe afigura intermina, esperança. A pomba voltou trazendo no bico um raminho de oliveira, sinal de que haviam cessado as chuvas, a terra estava seca. Mensageira de paz e alegria, teu guia permite-me anunciar-te que breves ficarão as tuas lágrimas, pois que se aproxima o tempo em que terminará o dilúvio que assoberba a fraqueza da tua carne. Sim, da tua carne. Porque o Espírito avista ao longe o áureo verde pendão da esperança assinalando o tempo da bonança que sucede à tempestade. Paz contigo. Saúda-te fraternalmente o Espírito de Célia. 154. A um médium. Paz contigo. Buscas com frequência a convivência daqueles que já partiram do mundo em que te moves. Noto isso na tua maneira de ser. Encontrar mais amor, talvez, nos daqui, isto é, do mundo dos espíritos do que nos seres encarnados como tu. Deves amar a todos igualmente, ouviste? Todas as vezes que o homem reparte o seu amor com os outros seus semelhantes, sem algum interesse, sem troca de benefício algum, ele se prepara para uma felicidade que não podes compreender bem, mas que nem por isso deixa de ser positivamente real. Deus é amor. São Paulo exalta o amor, a caridade é acima de qualquer outra virtude. Deves formar para ti um círculo de amor cristão no qual te envolvas por tal sorte tão perfeitamente, que não possam penetrar em teu coração outros sentimentos que sejam inferiores à nobreza desse sublime sentir. Sou teu amigo e devo te falar com toda a franqueza e lealdade de um verdadeiro irmão, mais velho, mais experiente, embora dotado de pouco ou nenhuma sabedoria. Há nos espíritas a tendência para a apreciação do belo, do justo, do altruísta, tendência que lhes faz abraçar sem esforço a teoria santa que tais sentimentos apregou. Mas, e a teoria?
Daí a prática é uma distância tão grande que muitos não alcançam a realizar. Pois bem, é necessário que alguém dê esse passo agigantado e consiga fazer o bem, procedendo para com os outros como gostaria que os outros procedessem para com ele em circunstâncias iguais. A tarefa é pesada, mas o mandamento é do Mestre. Eu busquei assim fazer confesso, fraquejei. Mas isso não é razão para que outros não o façam. Experimenta, minha irmã. Procede sempre em todas as circunstâncias conforme gostaria que procedessem contigo. Amas a Deus sobre todas as coisas. Completa o mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesma. Não esqueças, porém, que aquele que deseja seguir o Mestre tem que tomar a sua cruz corajosamente. Ele próprio não carregou pesado lenha. Foi o símbolo de que cada um de nós tem que carregar o seu. Toma, pois, o teu fardo sobre os teus fracos ombros e caminha, olhar fito no Mestre, a resignação cristã estampada no coração. Ó! O despertar das almas que souberam sofrer. O novo dia dos que cumpriram o mandamento do Mestre. O ressurgir dos que desprezaram o orgulho vã do mundo, humildes e reverentes serviram ao Senhor. Abençoado seja o trabalhador honesto que procurou fazer a vontade do Mestre. Continua a sementeira da virtude cristã conforme se encontra nos Evangelhos do Cristo. Dá de graça aquilo que de graça o Senhor te dá. Prossegue o intuito de colocar sempre Deus no seu verdadeiro lugar, acima de toda a criatura, Jesus Cristo como seu Verbo encarnado, o Mestre que foi enviado aos homens para o ensinamento da verdade. E Deus te abençoe e te guarde. Bittencourt Sampaio. 155. 9 de agosto de 1921. Meus caros amigos. Tenho muito prazer em estar convosco nesta hora. Fala-vos um amigo, o espírito de Tiago, servo de N.S.J. Cristo, pela graça de Deus, o qual sempre desejou manifestar-se entre vós e vos agradece a oportunidade que hoje lhe é proporcionada. Meus amigos e filhos, dizei-me, qual o sentimento que aqui vos congrega, qual o motivo por que bissemanalmente correis a esta casa, aqui vos reunis e permaneceis algum tempo? Qual a razão da vossa frequência a estas reuniões? Será apenas a força do hábito, o desejo de ouvir aqueles que falam? Será o convívio das pessoas amigas que para aqui vos atrai? Nada disso, meus amigos, espero que seja. O que vos deve congregar aqui é o amor que deveis sentir em os vossos corações pelo Deus único e verdadeiro, que tudo faz para a vossa salvação, bem-estar espiritual e mesmo material. Meus amigos, deve ser o amor de N.S.J. Cristo, deve ser o desejo de servi-lo e em tudo satisfazer a sua vontade. Só estes devem ser os móveis que vos conduzam a esse recinto 2 vezes por semana. Se assim é, abençoados sejais. Se, porém, outras são as razões por que aqui vos congregareis, de nenhum proveito será a vossa vinda aqui. Meus amigos, o amor de Deus se estende pelo universo inteiro, toda a natureza está cheia dele e disto tendes todos os dias provas as mais cabais. Está nas chuvas, no ar que respirais, nas bênçãos que descem do alto, tanto para os justos como para os injustos, segundo a vossa apreciação, em tudo. Deus a todos espera, a todos acolhe sob o seu manto protetor, a todos aquinhoa com a sua caridade, como amado mestre a todos chama para o seu aprisco. Se vê uma ovelha transviada, apressa-se a buscá-la para o seu redil. Pois bem, amigos meus, como havemos de corresponder a esse imenso amor com que Deus constantemente envolve o universo? Como apreciarmos esse amor e como, dentro das nossas pequenas forças retribuí-lo? Cumprindo a sua lei, demonstrando pelos nossos atos, que não somente pelas palavras, vede bem, pelos nossos atos, pelos nossos exemplos de vida cristã que queremos servir e adorar a Deus, em espírito e verdade, com o propósito de libertarmos o nosso ser de todas as más tendências e inclinações.
Jesus Cristo traçou a linha pela qual deveis conduzir os vossos passos nesse planeta de provações e de dores e, meus filhos, se a humanidade procurasse ser solidária na prática dos preceitos deixados pelo Divino Mestre, estabeleceria um ambiente propício a que seus guias, com a permissão de Deus, revelassem tudo o que tendes necessidade de saber. Mas, não é só um desejo de possuir a ciência o que vos deve impulsionar. Antes de tudo, precisais compreender o amor de Deus e, compreendendo-o, amá-lo verdadeiramente para também amar o vosso próximo como a vós mesmos. Se em vós o sentimento do amor fraterno for assim vivo, cessará todo motivo de discórdia, desaparecerão os tropeços que impedem seja a paz uma realidade. O mundo será bem melhor do que possais imaginar. Certo, neste planeta inferior, não podereis alcançar o máximo grau de progresso, mas, meus filhos, podeis realizar aqui o seu alicerce, que precisa ser sólido, ser forte para tornar fácil o trabalho amanhã. Porque, caminhando ao abrigo das tentações, penetrareis no espaço infinito com auxílio dos vossos guias e a vossa carreira lá será mais produtiva, o vosso avanço espiritual mais rápido. E, quando voltardes outra vez à Terra, para continuardes a vossa tarefa, não se apagarão de tudo as coisas que lá aprendestes e alcançareis a felicidade de serdes verdadeiros servos de NSJ Cristo. Não me devo alongar muito. O prazer de vos falar é que me faz extensa palavra. O vosso tempo, porém, é limitado. Aqui, pois, termino. Se permitirdes, mais outra vez estaremos juntos. Tiago 156. JMS. Paz em Cristo a todos os seus devotados fiéis. Amado irmão meu, tem bom ânimo e leva com paciência a cruz que voluntariamente tomaste sobre os teus ombros, quando no espaço infinito, arrependido e contrito, a escolheste e aceitaste de bom grado, com o fim de resgatar erros passados em longas e negligentes jornadas neste planeta em que habitas. Quando de volta desta atual peregrinação ascenderes a outros mundos, com que amor, filho meu, com que dulcíssimo prazer te acolherei em meu seio. Com que ternura nos amaremos então, tu espírito desencarnado das vestes materiais que abafam os anelos, sopitam os adejos do teu sentir, da tua sede do infinito, e eu grata com todas as forças da minha alma ao Senhor Jesus, o meu amantíssimo esposo que permitiu-me a graça de guiar-te até os páramos da felicidade eterna. Alenta o teu espírito, filho meu, perturbado pela visão dos erros passados, pelos abomináveis crimes praticados em eras remotas. Já de tais passados te arrependeste no teu retorno ao espaço e ao meu lado tomaste a resolução santa de resgatar, voltando a este planeta tantas vezes quantas fossem precisas para a realização desse voto. Glorio-me em N.S. Jesus Cristo que a fé não tem desfalecido em ti, filho amado, e esta segurança me enche de santo júbilo. Por maiores que sejam os erros dos pobres espíritos ligados ao cárcere da matéria, sempre lhes é superior a misericórdia do Pai. Graças lhes sejam dadas que de uma pecadora indigna, qual eu fui, faz, pela sua misericórdia sem igual, um ser amante, desejoso do bem, da verdade e da pureza. Louvado seja N.S. Jesus Cristo que de Maria Madalena, a pecadora, apagou o hediondo pecado permitindo que ela mais tarde se chamasse Teresa de Jesus. Coragem, filho. Não perscrute o passado, cerra sobre ele os teus olhos, abri-lo-ás no infinito. Segue a Cristo pacientemente, humildemente. Paz contigo. Teresa de Jesus. 157. Resposta a minha fé e esposa. Paz convosco. Na vida de provações transitórias por que passais, lamentai-vos, embora sem revolta. Desejosos de fruir dias melhores, implorais do mundo dos espíritos o auxílio invisível e por isso mesmo mais eficaz, para as vossas existências, perturbadas por uma série ininterrupta de reveses aparentemente sem causas, que vos tem afligido desde muito
Escutar confiantes as minhas palavras, autorizada como me sinto a esclarecer-vos um pouco, sobre aquilo que vos interessa saber. Pagais ambos uma dívida, meus amados filhos. Em passadas eras, marido e mulher como hoje sois, fostes unidos, associados corpo e alma à realização de obras e atos reprováveis aos olhos do Senhor. Delinquistes, caluniastes, vilipendiastes. Voltastes a este mundo em outras encarnações resolvidos a pagar essas dívidas. Não cumpristes o voto tomado no espaço, antes pelo contrário agravastes, cada um para o seu lado, a vossa condição espiritual. Arrependidos e entristecidos longo tempo permanecestes no espaço, onde procurei incutir-vos a firmeza em obrar o bem. Aqui viestes novamente e, enquanto eu me regozijo porque vos vejo cumprir o pagamento das vossas dívidas, o desânimo começa a apoderar-se de vós. Não. Sede pacientes, resignados e Deus se amerceará de vós. Compreendendo por que sofreis, pedi a Deus coragem e fé na sua graça infinita. Ele mandará o auxílio, o conforto, o remédio. Rita de Cássia. 158. Resposta a um pedido em favor de D. Hospício Nacional de Alienados. Paz. Para bem compreenderdes a misericórdia de Deus revelada ao homem, necessário é o conhecimento da doutrina que faculta ao espírito o livre-arbítrio da escolha, nas provas que o resgatarão para uma nova vida. Aqui tendes uma evidência do que afirmo, neste exemplo que me ofereceis. Em outros tempos, nosso irmão então um médico afamado, experimentou em pacientes que lhe eram confiados a injeção de preparado que, atacando fortemente o sistema nervoso, lhes perturbava a razão. Tal fazia pelo doente o prazer de vingar-se da humanidade sã, por ter perdido um filho louco. Entendia assim vingar-se de Deus e dos homens pela injustiça, no seu entender, de ver outros com intelecto são, quando o seu filho perder a razão. Voltando a este planeta trouxe a deliberação de resgatar tais crimes. Compreendeis os altos ditames da providência. Rogai a Deus misericordioso, paciência e fé. Orai pela enferma. Tiago. 159. Resposta a um pedido em favor de X. Hospício de alienados. Paz. O campo das ciências experimentais não está ainda tão desbravado que possa qualquer leigo por ele penetrar sem perigo. Há mil escolhos, mil embaraços que só um conhecedor prático pode prevenir e por vezes superar. Aí tende-se o resultado da imprudência daqueles que sem guia idôneo, incauto, se arrisca a regiões por ele desconhecidas. Os espíritos inferiores se comprazem em fazer joguete desses infelizes, a quem facilmente dominam, sem dificuldade subjugam. Recordai-vos de quando nosso Senhor Jesus Cristo, expulsando os espíritos imundos com o seu poder de autoridade divina, perguntou de uma vez, como te chamas? E eles responderam, Legião, porque eram muitos. Infelizmente, Legião, apossou-se da infeliz por quem pedis. Rogai, portanto, fervorosamente a Jesus, pois só do seu poder e bondade imensuráveis vos pode vir resposta salvadora. E aprendei, filhos, buscai os bons espíritos por intermédio dos guias espirituais, designados por Jesus para esse fim. Os espíritos sofredores, os malignos, só por médium bem assistido e em pleno gozo de sua mediunidade poderão ser recebidos, pois que os seus guias presentes estarão sempre para pararem os botes que atira a serpente do mal. Paz convosco. Tiago. 160. 14 de agosto de 1923. Meus muito amados irmãos, paz e luz, luz que penetre no vale da sombra da morte dissipando dali toda a treva, luz a que se referem as letras sagradas, luz que dimana de nosso Senhor Jesus Cristo, luz com poder bastante para espancar toda a treva, luz que clareava a escuridão profunda, luz que esclarecia os abismos mais tenebrosos do pensamento. Nada há, amados irmãos meus, mais pavoroso do que a treva,
se o planeta que habitais fosse imerso em profunda escuridão, não poderíeis, mesmo assim, fazer uma ideia do que seja esse negror. Sabem por experiência própria o que atreva aqueles que têm perdido a visão dos olhos materiais. A esses, entretanto, muitas vezes é dada a luz espiritual que lhes permite ver mais do que os que possuem a visão física. É a comparação mais bela que se pode fazer do Cristo, Filho de Deus, luz que espanca toda a treva, luz que dissipa a escuridão que reina no vale da sombra da morte. Meus amados irmãos, nesse vale de lágrimas em que vos encontrais, há provações tão dolorosas, dores tão lancinantes, experiências tão cruéis, que envolvem o homem num tremendal de escuridão tal, que ele anseia por um raio de luz para dissipá-la. É a treva que se refere à Escritura Sagrada, bem mais densa que essa que conheceis no mundo material, e a treva do pecado. O horror de que se acha possuída a alma ansiosa por não poder distinguir um palmo sequer além de si mesmo. É a treva em que se debate o espírito perseguido pelo remorso da culpa. É a escuridão profunda que não conhece o amor de seu Deus. Amados irmãos meus, por instantes estive mergulhado nessa treva, a misericórdia divina dela me salvou. Procurando servir a Deus, em espírito e verdade, a minha culpa foi atenuada, atendendo à sinceridade do meu coração e à minha fé, essa fé que me dilatava os dias e me levou a perseguir e trucidar todo aquele que se dissesse discípulo do Senhor. Na minha cegueira eu não podia ver em Jesus, o Cristo, aquele por quem há tanto tempo suspirava o mundo. Desconhecendo, persegui-o, mas eis que a luz do céu que dissipa toda a escuridão do caminho, jorrou em cheio sobre mim e graças aos seus raios luminosos, caí sobre o solo e quando me levantei, não obstante a treva espessa que envolvia o meu olhar físico, eu tinha mais luz do que tivera até então, porquanto a luz espiritual cintilava no meu ser e fez-me abrir os olhos à verdade que Deus enviava do céu. Só então conheci o Cristo do Senhor. Permita Deus que essa experiência se repita com todo aquele que nega o seu Cristo, que desconhece o seu Salvador e vive imerso em densa treva por não sentir o amor do Cristo, Jesus. Entretanto, amados irmãos meus, não basta o conhecimento do Espiritismo, não vos basta a revelação provinda da ciência, não vos bastam as pesquisas do além do véu, não vos bastam os fenômenos e todas as manifestações, provas que, a cada passo, se realizam, se dentro de vós não brilhar o farol sublime da fé, se a luz que emana do Divino Mestre não esclarecer os vossos corações, podereis ter claro entendimento, possuir conhecimentos profundos, mas sem o amor de Deus será em vão todo o vosso esforço. Ó! Que a luz bendita do Senhor penetre nos âmbitos mais profundos do vosso planeta, vasculhe toda a escuridão no coração da humanidade, penetre e precipite onde gemem os encarcerados, vá aos hospitais e suavize a todos os que sofrem, infiltre no coração dos humildes força e resignação no sofrimento, encoraje os oprimidos e perseguidos, ó! Que essa luz vá além. Vá aos palácios, verdadeiras masmorras do espírito, invada os salões suntuosos, destronando a falsa luz que dos seus cristais cintila, iluminando o vício que aí campeia, iluminando o pecado que aí se enfeita com vistas criminosas, ó! Que penetre com toda a força no coração dos ímpios, dissipe toda a treva e faça brilhar o amor de Deus em todos os corações. Bendita seja a luz divina que emana do seio Altíssimo e que, pairando sobre toda a terra, minore os sofrimentos e as provações, atenue as dores e avivente a fé. Paulo. 161. 16 de agosto de 1923. Caríssimos irmãos meus, Deus não faz acepção de pessoas. Para Ele, todos somos seus filhos, criaturas do seu amor, objeto do seu cuidado. Diante do seu reto juízo todos os homens são iguais. Tanto valor tem moralmente o homem de pele negra, como aquele nascido de sangue nobre, no dizer do mundo. Todos são seus filhos.
O que distingue o homem perante a lei da justiça que rege todos os atos da providência é a moral que o caracteriza. As maldades, os vícios, o pecado, afastam o homem do seu Criador, enquanto que as virtudes, os bons sentimentos e as boas obras dele o aproximam. Se bem que amando sempre o seu Filho, Deus abomina o pecado, pois este produz a treva, enquanto que a virtude produz a luz. Amados irmãos meus, arrancai do vosso interior o germen de todo o mal. Sede exigentes convosco no exercício da piedade cristã, praticando as obras de caridade e amor de que Jesus vos deu o exemplo. Ele é o sol da vida, sede vós o espelho fiel onde essa luz se possa refletir. O vidro opaco não aceita a reverberação da luz, mas no corpo transparente ela se filtra e transparece. Como um espelho cristalino possui as vossas almas. Bittencourt Sampaio. 162. Queridos amigos e irmãos meus, paz convosco. A vitória do espiritismo cristão é certa. Jamais duvideis do que um dia será uma realidade bendita. Certamente o reino de Deus se patenteará um dia aos olhos do mundo e esse dia será o precursor da eterna felicidade que vos anuncio. Não sem lutas, não sem mágoas, não sem grandes combates será esse o momento que vos anuncio. De sobejo deveis saber. Muitos contratempos, dissabores, angústias, serão acontecidos na terra antes que se firme o reino de paz que N.S. Jesus Cristo prometeu ao homem. Mas, nem por isso, menos verdade é que ele se aproxima. Cuidai, pois, de aperfeiçoar o vosso caráter, cuidai de fazer a limpeza da vossa consciência, cuidai em preparar as vossas almas, para o anunciado festim. Nele não tomarão parte os potentados da terra, os ambiciosos, os egoístas, os orgulhosos, cujo coração e sentimento estão presos às podridões da matéria. Serão seus convivas os oprimidos dos reis, os perseguidos dos poderosos, os famintos de justiça, os mansos e humildes de coração. O reino de Deus virá. O Espiritismo se firmará na terra, o Consolador permanecerá entre os fiéis. Preparai-vos, pois. Tiago. 163. 21 de agosto de 1923. Filhos e amados meus, paz entre todos vós. Buscais esta casa com o desejo santo de meditar sobre as coisas celestiais, é para isso que acorreis, pressurosos de estudar a palavra santa, onde encontrais os elementos da vida eterna. No planeta em que habitais fértil é a messe de dores, de tribulações, de tristezas, de injustiças, nem para outro fim baixa o espírito neste ponto de provação. Desejosos de progresso, buscais readquirir o tempo que o deixastes passar em vão, procurando melhorar as vossas condições espirituais, e, para isso, o caminho que tendes a seguir a rota que a divina providência traçou, o cumprimento dos deveres cristãos. O espírito vem a este mundo com o propósito firme de, observando os mandamentos da lei de Deus, deles não se desviar um só instante, antes, procurar obedecê-los fielmente, a fim de que o seu progresso, a sua evolução, seja um fato. Aqui, porém, baixando, cercado das tentações, das dúvidas, das incertezas próprias das naturezas materiais, perde-se o homem em conjecturas, em desvios, afastando-se da estrada que devia seguir diretamente. São os interesses mundanos, as preocupações da matéria, os interesses da vida doméstica, as ambições, os prazeres de ordem social, enfim, todas estas coisas cercam o homem de tal forma, que ele se esquece da tarefa que aqui o trouxe. Muitas vezes são as tentações que o assoberbam, e o propósito que trouxe distinguir o mal e progredir, fica abafado pela luta, pelas desavenças, desviando-o por completo do dever que a si mesmo se impôs. Mas, por isso mesmo, tem Deus permitido que os bons espíritos baixem constantemente ao vosso meio, procurando despertar o vosso ser invisível, procurando fazer com que as vossas qualidades adormecidas despertem e possais,
recordando-vos dos vossos compromissos tomados na erraticidade, cumprir fielmente o dever que aqui vos trouxe. Mas a dúvida chega às vezes ao ponto, amados amigos meus, de interceptar a aproximação daqueles que vêm chamar a vossa atenção para o cumprimento e desempenho das vossas tarefas, vos fazendo muitas vezes desconfiar da veracidade das suas palavras. Sabei, irmãos meus, nenhum outro motivo nos traz a esta casa, nesta hora em que vos encontrais reunidos para os vossos estudos costumeiros. Temos o prazer de descer até vós, não com a intenção de repreender-vos, não com o intuito de censurar-vos, mas com o de chamar vossa atenção para aquelas coisas que deixais passar despercebidas e cuja falta de cumprimento prejudica a evolução do vosso caráter. Temos prazer de descer até vós para ajudar-vos, de abrir o vosso entendimento para que a luz brilhe mais clara aos vossos olhos, e possais tirar mais proveito dos vossos estudos nesta casa. Não sejais, pois, aborrecidos ou perturbados com o que trazemos. A nossa intenção é boa, procuramos simplesmente vos agradar. Se o conseguirmos tanto melhor, prosseguiremos juntos de vós. Se, entretanto, vos desagradarmos, paciência, nem isto fará com que faltemos ao cumprimento do nosso mais sagrado dever. Sede, pois, amigos meus, nesta hora que vos reunis para o estudo das coisas santas, solícitos e bem atentos, procurando guardar na memória as sábias lições que proveitosamente vos forem ministradas, porque o auxílio do céu baixará sobre todo aquele que desejar sinceramente adquirir conhecimentos, não por vaidade para parecer sábio entre os seus companheiros, mas com o desejo humilde de melhor compreender as coisas transcendentes, com o desejo louvável de modificar os seus próprios sentimentos, governando melhor as paixões íntimas que se revolvem dentro do seu seio. Aprendendo a dominar estes sentimentos maus que prejudicam o espírito, a inveja, o orgulho, a vaidade, sentimentos que afastam o homem daquela pureza que Deus deseja ele alcance. Nessa intenção é preciso que estudeis, não por vanglória e sim para proveito do vosso ser. Seja, pois, Deus servido nesta hora de abrir os vossos entendimentos, esclarecendo os estudos que vão ser feitos e comentados diante de vós, para que possais tirar ilações proveitosas para vosso benefício. Estudai, pois, e que a lição a todos aproveite. Bittencourt Sampaio. 164. 29 de agosto de 1923. Paz. Luz. Verdade. A Terra, no período de transição que atravessa, experimenta o choque das ambições incontidas contra a revolta das consciências em reação. A humanidade se estorce oprimida e cruciada sob o guante opressor das paixões desordenadas, da incredulidade impiedosa. E assim como sofrem os corpos martirizados pela fome, pelo rigor do frio e pela nudez criminosa, gemem as almas no abandono da fé. O mal, sob todos os aspectos, devassa o planeta e o seu predomínio busca imperar com prepotência. Ante a clarividência dos fatos, amigos meus, que são de natureza fazer prever maiores males, que fazer irmãos amados. Então, o objetivo fraternal a que colimos os ideais cristãos, fracassará. A humanidade deslocada destruirá na lava deletéria da sua alma a centelha de luz divina que o Eterno nela depositou. Onde estão, Senhor Deus, a moral e justiça, que, Jesus, o teu Filho amado, veio trazer a este mundo? Onde se encontra a semente de amor e caridade que o Divino Mestre plantou neste vale de dores e amarguras? E o teu Evangelho de paz e misericórdia, Jesus, que fizeram dele os homens? Só há uma salvação para essa humanidade agonizante. Só a injeção de uma nova seiva no organismo moral desse povo amado do Senhor, apesar de ingrato e rebelde. Só as irradiações do Consolador bendito deterão a marcha para o abismo em que se precipita a humanidade descrente. Neste planeta, onde tudo é dor, tudo é sangue, tudo é pavor, só o sol do Espiritismo pode trazer consolo, paz, remédio. Facilitai,
pela prece sincera de corações contritos, a descida do Consolador, que apazigua os ânimos, retempera as almas, fortaleça a fé. Avante e levai, pela palavra, e pelo exemplo, o emblema sacrossanto dessa doutrina salvadora, amor, justiça e fé. Agostinho. 165. 30 de agosto de 1923. Meus irmãos em Cristo, Deus vos salve. Feliz o homem que, enveredando pelo caminho do mal, cedo reconhece e em tempo retrocede. Todos são falíveis, todos são suscetíveis de errar, mas, do que permanece voluntariamente no pecado, ao que dele se emenda, vai notável diferença. Quando Jesus andou neste mundo, mais de uma vez encontrou almas perdidas em pecado, a quem o conhecimento da verdade fez voltar à senda da virtude. A esses o Divino Mestre concedeu perdão e a esperança futura de resgatarem as suas faltas em existências posteriores. Muitos, porém, nem sequer ao verem o brilho da sua luz diamantina, se compenetraram dos seus erros e permaneceram endurecidos no pecado. Hoje, como naquele tempo, almas pecadoras, ouvindo e testemunhando a voz do Consolador, voltam a bom caminho, seguindo a doutrina do Imaculado Cordeiro. Outros, todavia, nem o toque de clarim da grande alvorada da redenção escutam, porque têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Piedade para eles, Senhor. A vós, irmãos amados, que buscais trilhar a espinhosa senda da virtude, coragem. Não vos faltará o apoio do Mestre, enquanto, despidos do orgulho deste mundo, procurardes, com humildade pregar por toda parte o Evangelho bendito de Jesus, o divino Verbo do Senhor. Paz a todos vós. Max. 166. 5 de setembro de 1923. Ó, homens que tendes consciência, razão, inteligência e vontade livres, pois Deus vos concedeu essas faculdades acompanhadas do livre-arbítrio que é o regulador das vossas responsabilidades, meditai, refleti, sobre a razão de ser das vossas vidas. Todas as vossas aspirações nobres, todos os anelos justos do vosso ser, todo o vosso amor à ciência, ao bem do próximo, todo o vosso amor à pátria estremecida, à família e à humanidade, deverão fatalmente ter um fim na campa. O vosso ser pensante, inteligente e bom, o vosso heroísmo, capaz dos mais sublimes sacrifícios registrados na história universal de todos os povos, terá um dia, como consequência infalível, distinguir-se na podridão nauseabunda de um cadáver. Meu Deus! Se assim fosse, se essa finalidade asquerosa fosse o epílogo de tantas existências de martírio na terra, vidas que não lograram um dia de ventura, almas que não tiveram um momento de alegria, criaturas que jamais viram a luz do sol, imersas na escuridão tenebrosa da cegueira de nascença, estas, que curtiram sede, fome, moléstias contagiosas, que de se afastavam os entes mais queridos, aqueles sem a luz da razão, loucos, internados nos manicômios, a suportarem torturas impiedosas pelos delitos que na sua inconsciência praticam e tantos outros, Senhor, tantos outros, cujo patrimônio nesta vida foi a dor, o sofrimento do berço ao túmulo, se assim fosse Pai Santo, onde estaria a inflexível justiça que rege os teus sábios desígnios? Homens, atendei! A vida é eterna. Estais num período em que tendes de vos definir. O esplendor das revelações espíritas, como um foco poderoso de energia elétrica, tocará aos vossos olhos e vereis, malgrado a vossa obstinada cegueira. Vereis. Continuareis livres, no entanto. O Espiritismo a ninguém escraviza. Continuareis livres de seguir o caminho que então preferirdes, a treva, ou a luz. Oxalá, atendendo ao chamamento divino, sigais a rota que vos aponte esse foco de luz reveladora, que outrora transformou Saulo de Tarso em Paulo o intemerato atleta do cristianismo. Jesus, pastor das almas,
Luzeiro poderoso de imortal grandeza, estende a tua destra sobre os teus filhos na terra e, como em outros tempos, ordenastes aos cegos de nascença, quero que vejas, assim nos dias de hoje dá a luz do entendimento aos cegos obstinados, que não querem ver as maravilhas do teu poder. Giuseppe Garibaldi. 160